conhecemos como Pastor Bilzinho. Deus abençoe, pastor, em nome de Jesus. Quantos acharam a referência sugerida? Dê um sinal dizendo glória a Deus. Diz assim a poderosa palavra do Senhor: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos, e você dá glória a Deus. Pode sentar, engrandecendo o nome do Senhor nesta noite. Queridos irmãos, igreja seleta do Senhor Jesus que me ouve nesta noite, quando eu abro a minha Bíblia dentro do texto e da referência que nós acabamos de ler, nós encontramos aqui o salmista escrevendo acerca de quando Deus é louvado, porque retirou do cativeiro o seu povo. Está denominado no prólogo do texto acerca do cântico dos degraus. E o que significa isso, pastor Genilson? Cântico dos degraus é justamente quando o povo sai do cativeiro babilônico, da parte baixa, e volta para Jerusalém, na parte alta, para engrandecer ao nome do Todo-Poderoso que vive e que reina para sempre. Para entendermos a referência que nós acabamos de ler, é necessário que nós voltamos um pouco à história. Quando o Senhor nosso Deus, poderoso para fazer muito mais abundantemente daquilo que nós pensamos ou imaginamos, o Senhor nosso Deus escolhe a nação de Israel para engrandecer o seu nome, para ovacioná-lo e para adorá-lo. E é nesta oportunidade que a nação de Israel começa a virar-se as costas para o Senhor. A nação de Israel não estava mais adorando a Deus como antes. E Deus, diz a Bíblia, que Ele é um Deus ciumento, zeloso de boas obras e que não dá sua glória para ninguém. É neste momento que Deus agora fica revoltado nos mais altos céus, porque Deus escolheu o seu povo para engrandecer o seu nome, e o povo virou as costas para Deus. Deus levanta um profeta por nome de Jeremias, profeta este que é denominado como profeta das lágrimas, profeta chorão. Jeremias, então, quando o Senhor falou com ele no capítulo 1, no verso 5, o Senhor disse: Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, eu te levantei como profeta, para profetizar diante da minha nação, o povo de Israel. E Jeremias tenta dar a desculpa para Deus, dizendo: mas Senhor, eu não passo de uma criança, eu não sei falar. E o Senhor disse para Jeremias: Jeremias, não diga que passa de uma criança, porque tudo quanto eu, não é você, tudo quanto eu te mandar falar, tu irás falar, e a quem eu te mandar, tu irás. Jeremias então agora sabe do peso que ostenta sobre os seus ombros, da grande responsabilidade, que era justamente de pregar para um povo obstinado de coração, um povo que virou as costas para o Senhor, o povo que não dava mais crédito à pregação dos profetas. E Jeremias agora coloca-se na posição de profeta para profetizar diante da nação de Israel. Ligeiramente, quando nós entendemos o capítulo 1 e o versículo 5, nós começamos a compreender que parece que quando Jeremias vai dar a desculpa para Deus, dizendo que ele não passava de uma criança, parece que nós entendemos que Jeremias tinha aproximadamente 10 anos de idade. Não. De acordo com o historiador Flávio Josefo, contemporâneo dos Macabeus, quando escreveu a sua grande obra História dos Hebreus, nesta oportunidade Jeremias tinha aproximadamente 21 anos de idade. Foi quando o Senhor falou com ele, e Jeremias queria escapar da vontade de Deus, mas quando Deus escolhe, está escolhido e acabou.
Quando Deus levanta, está levantado e ponto final. E aquele que Deus levanta, Ele capacita. E aquele que Deus levanta, Ele faz o impossível acontecer. E aquele que Deus levanta, não tem quem possa fazer voltar atrás. Só quem concorda comigo, meneia a mão para o céu e dê um glória. É neste momento então que Jeremias, colocando-se na posição de profeta para realizar a vontade de Deus, Jeremias então vai profetizar diante da nação de Israel. E quando Jeremias está profetizando diante do povo, o povo não queria dar ouvidos à pregação do profeta Jeremias. E a Bíblia diz que é nesta ocasião que justamente Jeremias se entristece. Jeremias então queria desistir no capítulo 30. E o Senhor continua falando com Jeremias. É justamente no capítulo 9, no versículo de número 17, quando o Senhor deu uma ordenança a Jeremias dizendo: Jeremias, contrate as carpideiras e contrate mulheres sábias para que venham também. Jeremias entendeu qual era o recado do Senhor nosso Deus para ele, porque foi que Deus mandou contratar as carpideiras. Mas pastor, quem eram as carpideiras para o próprio Deus mandar Jeremias contratá-las, para que as mesmas viessem a estar diante de Jeremias e diante do povo de Israel? Carpideiras eram mulheres contratadas para chorar enterro. Você queria ver uma carpideira feliz? Você queria ver uma carpideira feliz? Era quando alguém morria. Você queria ver uma carpideira contente? Era quando alguém falecia. Porque quando alguém morria, elas eram contratadas, eram pagas para chorar no enterro da pessoa que faleceu. Isto para a nação de Israel era sinal de honra, porque a pessoa que partiu para a eternidade com Deus ou sem Deus, eis a questão, era uma pessoa reverenciada e quista pela sociedade. É aqui que nós começamos a compreender. E Jeremias contrata as carpideiras, e de repente sai então Jeremias pranteando na frente e as carpideiras chorando na retaguarda. Era Jeremias chorando na frente e as carpideiras pranteando na retaguarda. De repente ouviu a notícia na cidade de Judá, dizendo então que as carpideiras estavam chorando. E de repente ouviu-se a notícia, chega então aos ouvidos do rei da época, e ele toma conhecimento que as carpideiras estavam chorando. E ele manda a notícia dizendo: pergunte para saber quem foi que morreu, quem foi que faleceu, para as carpideiras estarem chorando. E de repente chega aos ouvidos do rei a notícia dizendo: até o presente momento não sabemos quem foi que morreu. Até o presente momento não sabemos quem foi que faleceu. E aquela dúvida gerava ao coração do povo de Israel. E de repente então um dos soldados e dos empregados do rei chegou para o profeta Jeremias e perguntou: o rei mandou te perguntar quem foi que morreu, para as carpideiras estarem chorando? E Jeremias disse: ninguém morreu, vocês é que estão mortos espiritualmente diante da presença do Senhor. Deus então queria tratar com o povo dele, para que o povo voltasse às suas veredas, para que o povo voltasse à sua presença, porque Deus estava com saudades de ouvir da boca do povo de Israel um cântico de louvor sincero. Deus estava com saudade de ouvir dos lábios da nação de Israel um hino de adoração genuíno. E é neste momento que Deus, sentindo saudade, Deus agora vai levantar Jeremias para ir em busca do povo. Deus agora vai levantar Jeremias para que Jeremias pregasse, o povo voltasse às veredas do Altíssimo. É aqui que nós começamos a compreender que o povo, mesmo sendo obstinado de coração, que o povo, sendo obstinado de coração, não voltou para o Senhor. É neste momento que Deus levanta Jeremias mais uma vez e diz: Jeremias, então já que eles não querem acerto, já que eles não querem conserto, já que eles não querem voltar à minha presença, diga para eles que eu estou levantando um povo por nome de caldeus, os babilônicos, para que eles invadam a terra de Judá, para que eles levem cativo a nação de Judá, para que eles entendam que quando eu quero chamar alguém para levantar e para usar, não tem quem possa fazer obstáculo, empecilho, porque eu, Senhor, quero ouvir do meu povo um cântico de louvor sincero. Quem está entendendo, levante a mão, dê um glória para ele.
É neste momento então que Jeremias passa a profetizar diante do povo de Israel, dizendo: o Senhor então vai levantar os inimigos caldeus contra vocês e vai levar cativa a nação de Judá. Voltem para o Senhor, retrocedam à presença de Deus. Mas o povo dizia: nós não vamos, Deus não vai fazer isso, porque eles tinham em seus corações a chamada doutrina da predestinação. E o que é a doutrina da predestinação? Uma vez salvo, salvo para sempre. Se Deus me escolheu, eu posso passar o que passar na vida, mas Deus não vai então desistir de mim e não vai perder a minha alma. Só que a Bíblia diz que tudo aquilo que o homem semear, isto também ele ceifará. Aquele que semeia na carne, ceifará a corrupção, mas aquele que semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. E é neste momento que Deus prova a nação de Israel que a doutrina da predestinação não existe. Diz a Bíblia que é neste momento que então ele levanta os inimigos caldeus. E quando os babilônicos vieram então contra a nação de Judá, a Bíblia diz que eles entraram na cidade, atearam fogo na cidade, destruíram completamente a cidade de Judá. E de repente diz Flávio Joséfo que então os soldados estupravam os jovens em praça pública, matavam os jovens a fio da espada, não tinham misericórdia de ninguém. Por quê? Porque então Deus permitiu com que isto acontecesse. É neste momento que eles são levados ao cativeiro. Na primeira leva, então são levados os jovens excelentes. E na segunda leva, a Bíblia diz que vai todo o povo de Israel. Dentro do cativeiro, Deus levanta 2 profetas. O primeiro profeta que Deus levantou foi o profeta Daniel dentro do palácio. O segundo profeta que Deus levantou foi o profeta Ezequiel à beira de um rio chamado Quebar. E o terceiro profeta que Deus levanta é Jeremias, que não é levado ao cativeiro. É neste momento que eu começo a entender que quando então o povo está diante do cativeiro, vai passar o primeiro ano então de aprisionamento, passa então o 5º ano de aprisionamento, passa então o 10º ano de aprisionamento, vai passando então o 20º ano, vai passando o 50º ano. E de repente a Bíblia diz que os soldados viraram-se para os levitas. E quem eram os levitas? Era da tribo de Levi. E a tribo de Levi eram divididas em 3 classes. Primeira classe, chamada de classe dos sacerdotes, aqueles que ministravam no templo do Senhor. Segunda classe, chamada de classe dos cantores, aqueles que entoavam hinos de adoração no templo do Senhor. E a terceira classe, chamada de classe dos porteiros, aqueles que guardavam o templo da casa do Senhor. A segunda classe então é recepcionada pelos soldados então do exército do povo da Babilônia. E quando os guardas chegaram para o povo de Israel e chegaram para os levitas, eles disseram para os levitas dizendo: abre a boca, canta então um cântico de louvor diante da nossa presença, porque nós queremos ouvir um louvor da boca de vocês. E os levitas disseram: não podemos, nós não podemos cantar em terra estranha, porque nós estamos aprisionados e não temos motivo para cantar. Nós estamos aprisionados e não temos motivos para adorar. A tristeza veio sobre o coração do povo de Israel, porque as mãos de Deus pesou sobre o seu povo, para que o povo reconhecesse então as suas falhas, para que o povo reconhecesse o seu pecado, para que o povo reconhecesse as suas transgressões. E é neste momento que diz a Bíblia que então o povo não cantou, mas vai passando então agora o 50º ano. Então a Bíblia diz que chega a 60 anos, mas a promessa era de 70 anos. E quando Deus promete, Ele cumpre a sua promessa. Deus não prometeu 69, Deus não prometeu 71, Deus prometeu 70 anos. E então a promessa de Deus que tinha que acontecer, é aqui que eu começo a compreender que quando então chega agora aos 70 anos, a nação de Israel esperando o momento certo que Deus iria realizar a sua promessa. É neste momento que Deus levanta um rei por nome de Ciro. E quando Ciro invade a nação de Israel, Ciro invade a terra da
Babilônia, pastor Rodrigo, a Bíblia diz que é neste momento que quando Ciro invade com o seu exército poderoso, Ciro então toma a terra, Ciro então toma posse da terra, Ciro então aprisiona e mata os soldados caldeus, Ciro senta no trono então da terra da Babilônia. E a Bíblia diz que é nesta ocasião que quando Ciro tomou a terra, Flávio Josefo diz, o contemporâneo dos Macabeus, que quando então os soldados tomando a terra da nação da Babilônia, então os soldados começaram a vasculhar a cidade. E quando os soldados vão encontram justamente um porão, os soldados descem então a este porão. Flávio Josefo diz que lá no porão eles encontram um baú. E quando eles encontram um baú, pastor Alexandre, a história diz que então o guarda agora pega a espada e quebra o cadeado do baú. E quando ele quebra este cadeado, ele então abre a porta do baú. E quando ele abriu a porta, ele encontrou dentro do baú um pergaminho, que era justamente o rolo do profeta Isaías. Então o soldado pegou o pergaminho, desenrolou uma parte dele, e lá estava escrito acerca do rei Ciro. O soldado então não entendeu o mistério, o soldado então não entendeu o decreto. O soldado fecha o pergaminho e disse: isto não me tem por direito, já que tem acerca do meu chefe, já que tem acerca do meu rei, é ele quem deve ouvir, é ele quem deve ler. E diz a história então que o soldado leva o pergaminho justamente até o rei Ciro. Ciro já tinha tomado posse da terra, Ciro já tinha tomado posse da cidade. Pastor Antônio diz a história que então quando ele entrega o pergaminho nas mãos do rei Ciro, que Ciro desenrola o pergaminho, estava a passagem escrita do profeta Isaías, justamente na passagem que diz: a Ciro o meu ungido, a quem eu levantei para libertar o meu povo, a nação de Israel. Quando Ciro leu este texto do pergaminho, Ciro tremeu na base, a perna batia uma na outra, porque Ciro conhecia a história do profeta Isaías. Isaías era um grande profeta, então muito conceituado em Israel. E Ciro, conhecendo a história do profeta Isaías, ele sabia que quando Isaías escreveu este pergaminho, foi cerca de 185 anos que então Ciro viesse a nascer. Quando Ciro leu, Ciro tremeu na base e disse: eu queria aprisionar este povo, eu queria aprisionar esta nação, eu queria aprisionar a nação de Israel, mas eu não posso. Se Deus usou o profeta Isaías cerca de 185 anos que eu viesse a nascer, então este povo tem dono, este povo tem dono, este povo tem dono. Pega na mão de quem está do seu lado, por favor. Segure na mão de quem está do seu lado, por gentileza. Pega a mão dele e segura a mão dela com alegria, só para interagir esta noite. Pega a mão dele e segura a mão dela. Dê uma chacoalhada de leve na mão dele, dá uma sacudida de leve na mão dela e diga assim para ele: abra tua boca para adorar, porque você não é um qualquer, você tem dono, você tem dono, você tem dono. Só quem tem dono aqui, levante a mão, abra essa boca, dá um glória. Oh, aleluia. É aqui que eu começo a compreender que quando Ciro então observou que o povo de Israel tinha dono, a Bíblia diz que Ciro disse: eu não posso aprisionar este povo. E Ciro agora abre a porta então da nação da Babilônia e disse: saiam daqui, voltem para a terra de vocês. Vocês precisam adorar a Deus, vocês precisam então engrandecer ao Deus que vocês servem. Eu queria até aprisionar vocês, mas não posso, porque vocês têm um dono. Então agora Ciro permite com que o povo de Israel saia do cativeiro, e o povo volta justamente para Jerusalém. Agora, como reconstruir uma vida que foi perdida? Agora, como reconstruir uma história que praticamente foi apagada? Agora, como reconstruir sem ter recurso financeiro? Porque 7 anos de aprisionamento não é fácil, 7 anos de aprisionamento não é brincadeira. Como reconstruir uma história? Como reconstruir uma vida sem recurso financeiro? É neste momento que quando então a nação de Israel sai do cativeiro, e deixa eu lembrar a
vocês que naquele cativeiro não existia simplesmente a nação de Israel. Existiam outras nações que estavam cativas. É neste momento que quando o povo sai do cativeiro, quando a primeira leva sai do cativeiro, é neste momento que o salmista então começa a relatar. E o salmista escrevendo, ele diz da seguinte forma no Salmo de número 126: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, nós estávamos como os que sonham. Que significa isso, pastor Genilson? A história e então a alegria do coração, pastor Geraldo, foi tão grande que eles estavam dizendo entre si: faze-nos regressar outra vez, Senhor. Como então fazer isso? Eles estavam dizendo que estávamos como os que sonham. Era mais ou menos assim, pastor Fábio: me belisca para ver se eu estou acordado realmente. Me belisca para ver se realmente isto é verdade. Nós estávamos como os que sonham. Sabe o que é que Deus está dizendo? Através dessa mensagem é que a nação de Israel sai do cativeiro. Parecia um sonho voltar à realidade, voltar ao cotidiano, voltar à sua vida normal, voltar justamente a adorar a Deus no templo, porque eles estavam distantes do templo. O templo tinha sido completamente destruído, o templo tinha sido completamente arrasado, a cidade completamente queimada. E saindo de uma prisão, então eles disseram da seguinte forma: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Está parecendo que é um sonho, mas é realidade. Diga para quem está do seu lado: o que Deus está fazendo na tua vida não é sonho. O que Deus está fazendo na tua vida é uma grande realidade. Quem pode adorar a Ele por isso, levante a mão de glória. Oh, aleluia. É aqui que eu começo a entender que de repente, agora o salmista continua falando no verso 2 da seguinte forma: então a nossa boca se encheu de riso. Olha o que diz o salmista: então a nossa boca se encheu de riso. Por quê? Porque quando eles estavam no cativeiro não podiam cantar porque estavam tristes. Ele continua dizendo: e a nossa língua de cântico, porque dentro do cativeiro não tinha motivo para cantar. Mas agora a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Oh, aleluia. Diga para quem está do seu lado: se prepare, porque vai ter cântico de vitória na tua vida. Se prepare, porque este cativeiro que você está vivendo, Deus vai mudar. Se prepare, porque o cativeiro que você está vivendo, Deus vai mudar. Se prepare, porque o cativeiro que você está vivendo, Deus vai mudar. E vai ter riso, vai ter alegria, e vai ter cântico novo. Se prepare, porque este cativeiro Jesus está mudando hoje. Só quem crê abra a boca para dar glória. Este cativeiro, ele está mudando hoje. Só quem crê levanta a mão e adora. Este cativeiro, ele está mudando hoje. Eu só vou parar de repetir quando você entender. Este cativeiro, ele está mudando nesta noite. Só quem toma posse, abre essa boca. Oh, aleluia. Vai mudar. O cativeiro vai mudar. E quando o cativeiro mudar, e quando essa história virar a página, vai ter riso, vai ter alegria, andarábia sair, vai ter festa, ainda candia sé. Diga para quem está do seu lado, profetize: pode preparar o culto em ações e graça, porque vai ter festa. Andai, ébia, cantarábia sair, vai ter riso, vai ter um cântico novo na tua boca. Sabe o que é que Deus está dizendo? Pode preparar o louvor para o teu culto em ações e graça. Vai ter culto em ações e graça, e pode preparar o louvor. Aí a Bíblia continua dizendo: então se dizia entre as nações. Por quê? Porque se dizia entre as nações, porque não era só Israel que estava no cativeiro. Quando Israel sai a primeira leva, é neste momento, Ítalo, que quando sai a primeira leva, a
aqueles que ficaram das outras nações começaram a comentar e dizer. Então se dizia entre as nações. E qual foi o comentário que as outras nações fizeram? Grandes coisas fez o Senhor a estes. Ai, meu Deus do céu. Grandes coisas fez o Senhor a estes. 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 Eu só vou parar de repetir quando você der glória. Grandes coisas fez o Senhor a estes. Alabandarabahaya. A Israel está saindo. Era mais ou menos assim, pastor Alexandre. Israel está saindo. Enquanto Israel está saindo do cativeiro, cantando e se alegrando, de repente as nações que estão dentro do cativeiro estão dizendo: grandes coisas fez o Senhor a estes. E o povo de Israel está ouvindo. Quando de repente Israel ouve, Israel olha para trás e diz: é verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Quem pode levantar a mão da glória? Diga para quem está do seu lado: as nações vão contemplar o que Deus vai fazer na tua vida. As nações irão contemplar o que Deus vai fazer na tua vida. E eu não estou usando palavra de efeito de pregador, não. Eu estou dizendo porque é profético. Foi Deus quem falou. As nações irão contemplar o que Deus vai fazer na tua vida, na tua história, no meio da tua família. Só quem acredita, levante essa mão, dá um brado de glória. Vai fazer. Urabacandarabahaya. Elei camantriaçai. É verdade, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. O que Deus está fazendo na tua vida vai ser tão grande que você vai se alegrar. Vai dar culto em ações de graça. Vai ter hino da vitória para o grande dia do culto em ações de graça. Quem acredita, abra a boca, dá mais um glória. A parte 4 diz: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul. Em algumas traduções diz como as correntes do Neguebe. Olha o que o salmista está pedindo: faze-nos regressar outra vez do cativeiro, Senhor, como as correntes do sul, ou como as correntes do Neguebe. O que significa isso, pastor Genilson? Olhe para cá, preste bastante atenção. Em Israel, na parte do dia, dá aproximadamente 49 graus, sensação térmica de 56 na sombra. Agora preste atenção, pelo dia Israel é muito quente. Aqui em Alagoas, quando está 32 graus, o povo quer correr louco na rua. Imagine 56 graus na muleira, como diz o nordestino. Agora preste bastante atenção. É aqui que nós entendemos que quando chega na parte da noite, então a temperatura cai, pastor Bilzinho. E quando a temperatura cai, chegando aproximadamente a 5 graus negativos, 5 abaixo de zero. Eu joguei em Portugal por bondade de Deus, e lá eu enfrentei um frio de 0 grau. Irmão, eu tinha que usar luva, tinha que usar protetor labial, senão estourava tudo. Imagine aquecedor central dentro do apartamento que morava, porque ninguém aguenta. Imagina 5 graus negativo. Agora, quando chegando na parte da noite, que então a temperatura cai, quando chega pela manhã, é neste momento que o sol começa a aparecer. E de repente, os gelos que estão nas montanhas, porque Israel é cercada de monte, acontece um fenômeno. E que fenômeno é esse, pastor Genilson? É justamente que o gelo começa a derreter. E quando o gelo derrete, então fica águas em cima do monte. E estas águas, elas saem com a velocidade tão grande, uma cachoeira tão grande. E esta cachoeira, quem tiver na frente, a água vai passando, e quem tiver na frente, ela vai levando. É nesse momento que, para explicar a parte de número 4, é necessário então que primeiro eu venha falar o 5. Quando o salmista diz: e os que semeiam em lágrimas
cegarão com alegria. Não estou entendendo, já vou lhe explicar. Porque o salmista disse: os que semeiam em lágrima cegarão com alegria. Porque justamente quando o fenômeno começa a aparecer, que a água começa a descongelar de cima dos montes, vai abrindo um caminho por onde a água vai passando. E é neste momento, pastor Rodrigo, que por onde a água passa, vai então neste momento, então o sofrimento do povo de Israel. E ele, sabendo que esta correnteza passava uma hora ou outra, então ele sabia por onde ela passava, conhecendo a sua nação, conhecendo o seu povo, conhecendo justamente que no deserto não existe água, e sabendo que neste deserto a terra é seca, a terra não tem como frutificar, mas com as águas que vinham descendo de cima dos montes, a água era tão poderosa que se plantasse uma semente, automaticamente em pouco tempo aquele que plantou já estaria colhendo. É por isso que o salmista escreve: então faze-nos outra vez, ó Senhor, regressar, oh glória, como as correntes do Negueb. Negueb era um deserto muito árido, que só tinha vento, não existia água. É aqui que o salmista está dizendo: eu vou então jogando a semente. Não tenho perspectiva de melhora, não tenho perspectiva de vida. Estou saindo de um cativeiro de 70 anos de aprisionamento. Eu não tenho recurso para recomeçar uma vida. Eu não tenho possibilidade nenhuma de recomeçar a minha história. Então o que será de mim a não ser plantar? O que será de mim a não ser regar? O que será de mim a não ser semear? E a Bíblia diz que é neste exato momento que quando o salmista fala a parte 5, ele diz: os que semeiam em lágrima. Porque o salmista diz que os que semeiam em lágrima, porque eu vou jogando a semente. Era mais ou menos assim: vou jogando a semente, não estou vendo nada, só estou ouvindo o barulho do vento forte sacudindo para lá e para cá. Não estou vendo nada, só estou vendo a areia do deserto. Eu não estou vendo nada ao meu redor, não tenho perspectiva nenhuma, mas eu vou jogando então a semente. Vou chorando, porque vou chorando, porque justamente não tenho perspectiva. Vou jogando a semente. E os que semeiam em lágrimas, eu vou jogando a semente. Eu não estou vendo nada, só estou vendo o deserto. Eu não estou vendo nada, só estou ouvindo o barulho do vento. Você não está vendo nada, mas Deus está dizendo: continua jogando a semente, porque vai ter milagre. Lá vai o salmista: eu vou jogando a semente e vou derramando lágrima. Eu não tenho esperança, mas vou continuar jogando a semente. Eu não tenho esperança, mas vou continuar jogando a semente. Não tenho perspectiva nenhuma ao olho nu, mas vou continuar jogando a semente. Porque eu me lembro que quando as correntes do Negueb vinha, aonde a corrente de água passava, ela fazia multiplicar, ela fazia germinar. Você pode nem estar vendo nada hoje, mas continua jogando a semente, porque daqui a pouco você vai colher, e vai colher com alegria. Só quem crê, só quem acredita, abra a boca da glória. É nesse, aleluia. E o salmista está dizendo: faze-nos regressar outra vez como as correntes do cativeiro, Senhor, como as correntes do Negueb. Eu vou jogando a semente, e eu sei que daqui a pouco a água vai vir. Eu vou continuar jogando esta semente. Daqui a pouco a água vai vir. Eu vou continuar jogando esta semente, chorando. Está sofrendo no deserto, está sofrendo no deserto, está chorando no deserto. Mas o deserto é tão grande, o deserto, o sol é tão causticante, parece até que não tem mais fim, parece até que não vai acabar, parece até que esta noite não vai findar. Mas o salmista está dizendo: continua jogando a semente. Continua jogando a semente. Já tem gente aqui que está entendendo. Quem pode levantar a mão e adorar?
continua jogando a semente. Aí ele diz: e os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Quando a corrente vinha, irmão, e a semente já tinha sido colocada e plantada na terra, a água vinha, e por onde a água passava, começava a germinar, começava a brotar flores no meio do deserto. Mas a olho nu isto é impossível. Como brotar flores? Como brotar capim verde no meio do deserto? É por isso que o nosso Deus é denominado como Deus do impossível, porque Ele faz coisas que nós não imaginamos. Ele anda, canta e assai. Quem pode levantar a mão da glória? E o salmista encerra dizendo: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando lá da Suribicam. Aleluia. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, sem dúvida, oh glória, está chorando, mas vai jogando a semente. Está brandeando, mas vai jogando a semente. Não está vendo nada aos teus olhos, mas continua jogando a semente. Porque aquele que leva a semente vai voltar sem dúvida. Sem o que, igreja? Dúvida. Sem o que, igreja? Dúvida. É sem dúvida. Se Deus prometeu, acabou, meu irmão. É sem dúvida. Diga para quem está do seu lado: o que Deus vai fazer na tua vida é tão grande que você não vai ter como duvidar. O milagre vai ser tão grande que você não vai ter como duvidar. Só que acredita, levante a mão, dá um brado de glória. Oh, aleluia. E o salmista continua dizendo: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria. Diga mais uma vez para quem está do seu lado: vai ser com alegria. Não vai ser com tristeza, vai voltar com alegria. Vai voltar para casa com alegria. Vai ter sucesso na vida. Vai ser tanta alegria na tua vida que você vai exaltar a Deus. Alguém vai olhar para você e vai lhe chamar de louco, de louca. O que é que está acontecendo? É porque você continuou plantando, continuou alabandarabaia, e já está voltando sem dúvida, colhendo seus frutos. Quem crê, abra a boca para dar glória. Eita glória. Sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Vire para quem está do seu lado e diga para ele de novo: você vai voltar trazendo seus molhos. Vai voltar trazendo seus molhos. Vai voltar trazendo a bênção de Deus na tua vida. E o teu milagre vai ser tão grande que alguém vai olhar para você e vai perguntar: será que é ele? Alabandaia. Alguém vai olhar para você e vai perguntar: será que é ela mesmo? Quem pode abrir a boca para dar glória? Quem pode abrir a boca para dar glória? Quem pode abrir a boca para adorar? Quem pode? Quem pode? Fica de pé adorando. Fica de pé adorando. Fica de pé adorando. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: pode preparar o culto em ações e graça, porque vai ter festa na tua casa. Vai ter festa no meio da tua família. E não vai precisar ninguém. Você mesmo vai contar o testemunho. Quem acredita, abra a boca, dá mais um glória. Vai, olha de novo para quem está do teu lado e diga para ele: Deus vai colocar um cântico novo na tua boca. Deus vai colocar um cântico novo na tua boca. E o que eu já estou sentindo nesta noite é que Deus já começou a descer o seu manto neste replace. Abra a boca para adorar. Abra a boca para adorar. Abra a boca para dar glória. Diga para quem está do seu lado: pega a mão dele, segura a mão dela, só para interagir. Pega a mão dele, segura a mão dela, dá uma chacoalhada nele, dá uma sacudida na mão dela e diz assim para ele: pode preparar o culto em ações e graça, porque vai ter festa na tua casa. Você está plantando a semente, está plantando a semente, está plantando a semente com lágrimas, mas vai trazer com alegria. Vai voltar com alegria, trazendo os seus molhos. Quem crê, abra a boca,